Olá pessoal, nessa segunda aula nós vamos estar tratando do abolicionismo penal, o movimento de política criminal, importante porque ele é crítico do movimento tratado na aula anterior, que era o punitivismo, o movimento de lei e ordem. O abolicionismo penal ele surgiu nos anos 60 com o professor Luke Husmann. O professor Luke Husmann ele é falecido, ele era professor da Universidade de Roterdã. E era professor de direito penal. Ele começou a verificar através de seus estudos que o direito penal ele é seletivo, ele é cruel. E o principal argumento, sem sombra de dúvida, que os abolicionistas, que pregam os abolicionistas, a abolição do direito penal, porque o direito penal apresenta problemas sérios, é o seguinte: existe uma parcela de infrações penais que o Estado não toma conhecimento em razão da desconfiança do próprio cidadão ou até mesmo porque o Estado não tem como conhecer todas as infrações penais. É o seguinte, o Husmann partiu do estudo de que todo ser humano já cometeu alguma infração penal, seja ela qual fosse na vida. Seja pequenos furtos, nós trazemos até o exemplo, quem nunca foi a um supermercado e pegou uma uvinha na prateleira para provar? A todo momento a conduta é típica, subtraiu para si coisa alheia móvel, coisa do supermercado. Quem nunca ofendeu a integridade de ninguém, quem nunca proferiu palavras de baixo calão a outra pessoa, quem nunca ofendeu a honra subjetiva de alguém, praticando assim uma injúria, ou quem nunca fofocou. A fofoca é a difamação. Enfim, as condutas, na maioria das vezes, essas condutas não são levadas a conhecimento do Estado e o Estado não exerce a persecução penal sobre essas atividades. Razão pela qual surge aí a chamada cifra negra. O que vem a ser a cifra negra? A cifra negra é uma parcela de infrações penais que o Estado não toma conhecimento em razão de que ou a vítima não se sente segura o suficiente para levar a conhecimento do Estado, ou a vítima ela não tem interesse que o Estado exerça o jus puniendi sobre aquela situação, seja um crime patrimonial, ao qual a vítima perdeu o interesse. Para que eu vou mexer com isso? Para que eu vou levar a conhecimento da autoridade policial se foi um furto de algo que eu não faço tanta questão, ou eu abro mão disso? E tantas outras situações inimagináveis que nós podemos pensar, imaginar que a vítima possa abrir mão do direito de buscar a resposta estatal sobre aquele crime que ela venha a ter sofrido. Uma outra crítica também que insufla a cifra negra é que o Estado ele não tem condições de buscar a apuração de toda e qualquer infração penal. Razão pela qual o Estado ele cuida daquilo que é possível a ele cuidar. A polícia não tem insumos econômicos suficientes. O aparato policial ele não possui recursos para exercer um policiamento totalmente efetivo. Os policiais não recebem tão bem quanto deveriam. Houve um aumento populacional nos últimos anos, o Brasil vem crescendo demais e, em contrapartida, a segurança não tem acompanhado esse crescimento. Os investimentos em segurança não têm acompanhado o crescimento populacional, o que gera uma seletividade natural daquilo que a polícia vai buscar apurar. Enfim, para Luke Husmann, o direito penal, portanto, é seletivo e é cruel, uma vez que o bem jurídico que é buscado limitar pelo exercício do direito penal é o bem jurídico mais importante depois da vida, é a liberdade pessoal. Não existe exercício de uma vida digna sem o exercício completo da sua liberdade. Razão pela qual o direito penal é o ramo do direito mais forte. É o soldado que em uma batalha está portando uma bazuca ou uma arma mortal, a arma mais voraz de todos os ramos do direito. O direito penal, portanto,
ele é muito forte, ele atinge aquele bem jurídico mais importante. Assim, ele não pode ser seletivo, ele não pode ser cruel, ele não pode esquecer da cifra negra. A cifra negra, ela deveria ser buscada como ponto para gerar uma sensação de igualdade. O Ludwig Husserl trabalha também algumas teorias que visam tratar o seguinte: o direito penal ele é utilizado como massa de manobra social das classes dominantes. Desde os primórdios até hoje, o direito penal é o meio pelo qual a classe dominante exerce um poder opressor sobre a classe dominada. E hoje, nos casos, principalmente da América Latina, os pobres. E trazemos também dois abolicionistas importantes, sem sombra de dúvida, para o cenário brasileiro, que é o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que hoje é ministro da Suprema Corte Argentina. Ele, trabalhando um livro escrito por Ludwig Husserl, denominado esse livro do professor Husserl, Penas Perdidas, o professor Eugênio Raul Zaffaroni escreve Em Busca das Penas Perdidas. E ele prega o seguinte: o sistema penal está deslegitimado. Está deslegitimado por quê? Porque ele é seletivo, ele é cruel, ele pune o pobre. Aqui na América Latina, ele é utilizado como instrumento opressor das camadas sociais mais altas para as camadas sociais mais baixas. Assim, se o sistema penal é seletivo, existe a cifra negra, ele perdeu a legitimação. Ele não exerce o papel que ele deveria exercer. O Estado utiliza o direito penal como uma falsa ideia de educador. Ao invés do Estado proporcionar ao cidadão carente, ao pobre, o exercício de direitos básicos como educação, saúde, trabalho, entre outros tantos previstos no artigo 6º da Constituição, o Estado diz o seguinte: olha, eu não pude te oferecer isso. Se você veio cometer um crime, então isso tudo que eu não pude te oferecer, eu, população, direito penal, vou oferecer a esse indivíduo no cárcere. A falsa ideia de ressocialização, que também, segundo o professor Zaffaroni, está deslegitimada, ela traz à sociedade uma ideia de que o indivíduo que não teve educação, trabalho, oportunidades como tantos outros, da classe social abastada, ele teria no cárcere tudo isso. Ledo engano. Nada disso acontece no cárcere e nós sabemos o que acontece no cárcere. Enfim, em matéria de utilização do direito penal, segundo o professor Zaffaroni, a deslegitimação desse sistema ocorre também pelo etiquetamento, o chamado labeling approach, que é uma teoria que diz que os indivíduos socialmente são etiquetados desde o nascimento. A criança bonita, a criança feia, o menino estudante brigão, o menino estudante denominado nerd, o menino estudante que é avoado, o arteiro. A vida inteira somos etiquetados. O gordinho, o magrelo, o esperto, o bom jogador de futebol. A vida é assim. Os indivíduos são etiquetados. E da mesma forma, os pobres são catalogados como criminosos. Infelizmente, a seleção do direito penal, segundo os adeptos desse movimento de política criminal abolicionista, ocorre lá atrás. Imaginem os senhores, se o senhor é um policial, está responsabilizado por realizar uma blitz de controle social formal qualquer, um exercício da sua atividade policial. E nisso o senhor se depara com dois automóveis. Um automóvel importado dirigido por uma pessoa engravatada, com terno, ao qual ao lado está a sua mulher. No outro carro, um Fusca, todo cacareco, nada contra Fusca, até porque o meu pai tinha um e eu andava de Fusca, e adorava o Fusca. Mas imagine, um Fusca todo cacareco, caindo aos pedaços, adesivado em sulfilmado de preto, e atrás escrito assim: fui. Sabe aquele Fusca característico? Se você é um policial e tem que parar um só carro, qual dos dois você para? Bom, eu já ouvi até indivíduos em alguns momentos: não, eu vou parar o carro chique. Tudo bem, mas a ideia de que toda a grande maioria vai parar o Fusca, porque aquele indivíduo está etiquetado como sendo o propenso criminoso. Da mesma forma, ocorre com as classes sociais mais baixas. É por isso que a atividade policial, o policiamento ostensivo,
é realizado opressivamente nos bairros mais pobres. O indivíduo que vai sofrer uma busca pessoal na rua, se ele está mal vestido, ele vai ser abordado. Se ele está em más companhias, visivelmente é possível aferir que aquelas companhias, aquele grupo é pertencente a um bairro mais carente, os trajes, enfim, os traços pessoais do indivíduo levam a crer que ele é pobre, ele será parado. E ele sofrerá uma busca pessoal. Enfim, pessoal, o sistema criminal é voltado a ser opressor, razão pela qual tanto o professor Zaffaroni quanto o professor Luke Husman, e aqui nós podemos citar Niels Christ e Mathiesen, um finlandês que trata sobre a deslegitimação do sistema criminal na seara da execução penal. Para os senhores terem uma ideia, o Niels Christ fez uma pesquisa nos cárceres americanos, ao qual ele pôde constatar que a prisão se tornou uma grande indústria. A segurança, ela se tornou uma indústria. É interessante para o Estado. Aquilo se tornou uma forma de conter as classes sociais mais baixas e as empresas que produzem o equipamento bélico e voltado à segurança, elas se enriqueceram com isso. O Niels Christ escreveu um livro muito interessante chamado O Cárcere e a Estrutura dele, ao qual ele pesquisa sobre os investimentos em política e o tanto que as empresas que cuidam dos mecanismos utilizados no cárcere para controle dos presos lucram com isso. Bom, enfim, e retomando. Da mesma forma como ocorre com a cifra negra, os abolicionistas traçam um paralelo, e buscando isso agora sim no sociólogo americano Edwin Sutherland, que previa sobre o crime do colarinho branco, White Collar Crime. O Sutherland, ele traçou uma ideia, olha, o que acontece com a criminalidade que ocorre nas camadas sociais mais abastadas, o crime do colarinho branco. O que acontece que esses indivíduos que possuem todos os recursos possíveis, eles vêm a cometer o crime. Aí que está a sensação de que o sistema punitivo nunca irá alcançá-los, porque eles não pertencem a essa camada social mais baixa. Razão pela qual a possibilidade, a ideia que eles possuem de manipular o sistema punitivo faz com que esses indivíduos, pela ganância, pelas facilidades que eles possuem no exercício da profissão que eles ocupam, a desviar dinheiro, a cometer fraudes, enfim, a cometer os conhecidos crimes específicos das camadas sociais mais altas. Pessoal, o abolicionismo, evidentemente, ele não traz uma solução. Ele prega que se o direito penal é seletivo, se ele é cruel, se ele não pune de forma igualitária os membros do corpo social, ele deve ser abolido. Mas o que poderia surgir no lugar do direito penal? Os abolicionistas têm a ideia de que os outros ramos do direito, o direito civil, o direito administrativo, o direito tributário, eles devem agir de uma forma mais efetiva. Porque se existe um crime qualquer, um estabelecimento que venha a vender material estragado, enfim, o direito administrativo teria meios pelos quais punir o indivíduo que assim exerce aquela atividade que é nociva, que vem a produzir um fato social tipificado, então, pelo antigo direito penal, a conter, o direito administrativo teria mecanismos de contenção dessas atividades, assim como o direito civil, através de indenizações, de medidas cautelares, o direito tributário, através do exercício do poder de tributar, poderia conter as atividades hoje tratadas como sendo criminógenas. Enfim, o direito penal ele está deslegitimado, segundo os abolicionistas, e não serviria para exercer esse direito de punir de forma igualitária. Bom, na próxima aula nós vamos tratar do próximo movimento de política criminal, que é o direito penal mínimo ou direito penal equilibrado. E para quem quiser mais informações, eu tenho um blog
modesto, mas